Oi, bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração a Deus, estudando, refletindo sobre a sua palavra, sobre a Bíblia e buscando ter, a visão adequada, correta sobre a palavra de Deus. Quanto mais afastarmos da visão humana, mais fácil fica entender o que a Bíblia está dizendo. O que é que por trás daquela letra o Espírito está mostrando, o espírito da letra, né? O que é que Deus está revelando através das limitações do que foi escrito pelos escritores bíblicos, né? Então essa é o nosso trabalho. Claro que esta é uma obra do Espírito Santo. Às vezes a gente não entende, mas o Espírito faz a gente ver, não é, o espírito da letra. Então, quando a gente vê lá no texto, Davi dizendo, Senhor, eu odeio os que te odeiam, né? A gente então vai ver o que é que está por trás dessa palavra. Que revelação Deus está mostrando por trás desse erro, não é, de Davi ao demonstrar essa maneira de tentar adorar a Deus com a morte, né? Com a destruição, com o ódio, ele usa até o termo assim, eu odeio com todas as minhas forças. Isso está também com todas as forças ao contrário do ensino de Jesus, né? Mas está lá, e está na Bíblia. Então, dentro dessa limitação de Davi, o que é que a gente pode ver como sendo da parte de Deus? Né? A gente pode tirar disso. É isso que a iluminação do Espírito faz e esse é o nosso anseio. É essa a nossa adoração. Conhecer o que a Bíblia nos fala através daqueles escritos, apesar daqueles escritos, né? Então, basicamente é isso. Então, o que é que a gente tem observado? A Bíblia é um manual de amor. Só isso. Então, tendo essa visão, fica fácil a gente compreender rapidamente, né? Veja só, é um manual de amor. Qual é o princípio básico, principal para se interpretar a Bíblia? É Jesus. Então, você analisa o que está no texto por Jesus. Se Jesus diria aquilo que foi dito, então é de Deus. Se Jesus não diria aquilo que foi dito, não é de Deus. Eu odeio os meus inimigos e odeio os inimigos de Deus? Jesus diria isso? Não. Então não é de Deus. É de Davi. É da mente, né, de Davi naquele momento, quando ele escreve isso, entendendo que esse ódio era uma maneira de adorar a Deus, né? Não está muito longe, não. A gente vê Davi é de 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? A gente vê Davi fazendo isso, a gente acha que é um absurdo. Não, hoje em dia tem muita gente amando Deus, odiando as pessoas. Então eles entendem que amar a Deus é odiar mesmo, não é? Quando não diz que odeia, age como quem odeia. Entende? Cristãos e às vezes pregadores do evangelho, às vezes pastores, líderes religiosos, odiando pessoas. E você vai no Facebook deles, você vê o ódio estampado ali, né? É uma vontade de esganar. Agora é por eles mesmos? Não, diz que é para adorar a Deus, é para agradar a Deus. Então não estamos longe de Davi, né? Não estamos longe do tempo de Davi, tá bom? Então, a Bíblia é um manual de amor. A gente precisa colocar isso na nossa mente, né? É um manual de amor. Deus nos ama, então é um manual de amor para nós. Então analisemos algumas coisas. Sendo de amor, um manual de amor, então é um livro terapêutico, né? É um livro que busca a saúde das pessoas. É um livro que tem o interesse de ver pessoas sadias no aspecto espiritual, no aspecto emocional, no aspecto físico, no aspecto social. Então, é buscando a saúde das pessoas. É esse o objetivo dela. Então, sendo um manual de amor, né, ela é terapêutica. A Bíblia é totalmente terapêutica. Ela é acolhedora. Esse é o objetivo dela.
acolher. Não é? Eu coloquei aqui algumas coisas. Sendo acolhedora, sendo terapêutica, ela foi escrita para agregar, juntar pessoas. É semelhante ao texto, quando Jesus diz que nós somos sal, nós somos luz, né? Deixa eu procurar aqui o texto, porque o texto é muito lindo. Em Mateus capítulo 5, né? Quando ele diz que nós somos luz, nós somos sal, aí ele fala no versículo 16, para que Deus quer que a gente seja luz e sal, né? Então, somos luz e sal. Ele diz, então, no versículo 13, vós sois o sal da terra, né? Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Aí vem o versículo 15, depois vem o 16. Assim, vocês sendo sal, vocês sendo, não é, luz do mundo, não é? Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, para que convivam bem com vocês, para que sejam felizes com vocês, não é? E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então esse é o objetivo. Para que eu devo ser luz? Para que Deus me fez luz? Para que Deus me fez sal? Para que as pessoas glorifiquem, tenham prazer de andar comigo, tenham prazer de lembrar de mim, tenham prazer de conviver, né? de estar em relações comigo, mas também em nome disso e a partir disso eles glorifiquem a Deus. O objetivo é Deus, é para isso que nós somos. Deus quer atrair o mundo através de nós que somos luz e sal. Entende? Então, esse é o objetivo. Sendo um livro, um manual de amor, a Bíblia sendo um manual de amor, ela é terapêutica, ela é acolhedora, ela é agregadora. Entendeu? O desejo dela é atrair pessoas, embora os escritores, né, muitos deles levados pelo sentimento, pela emoção, pela maneira humana, terminam empurrando. Né? Por exemplo, Paulo chegou a dizer, olha, pega o latoeiro aí e entrega para Satanás. Agora a pergunta é, o meu Jesus diria uma coisa dessa? Um Jesus que conviveu com por exemplo, com Judas? Ele diria, não, ele pega o latoeiro aí e entrega para Satanás, para ver se salva pelo menos a alma. Não, eu não vejo o meu Jesus falando isso. Eu não vejo. Eu respeito quem vê o seu Jesus dizer isso, mas o meu Jesus não diria isso, não. Entende? Então vamos aqui, não é? É acolhedor ou é agregador? Agregador. Deixa eu consertar aqui uma palavrinha. Né? Ela é agregadora, a Bíblia é agregadora. E embora a letra, né, os escritores vissem o contrário. Então nós vamos ter muitos escritores, não são poucos não, humanos, limitados, defeituosos, cheios de arrogâncias, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, que nós respeitamos muito, e respeitamos mesmo, e tem tudo para isso, né? Foi o homem que chegou para Barnabé e disse, olha, se você prefere ficar com o João Marcos, então se vire, cai fora. Eu vou fazer meu trabalho sozinho. Meu Jesus não diria isso. O mesmo Barnabé que foi cuidar dele, foi buscar ele, agora só porque Barnabé estava cuidando de alguém que estava iniciando, que era o João Marcos, agora estava ali Paulo desprezando Barnabé. Né? Então, são homens limitados. Você, somos limitados. E Deus trabalha com esse tipo de coisa, esse tipo de gente, igual a mim e você. E Paulo era igualzinho. E os escritores bíblicos eram iguaizinhos. Né? Então, todos esses defeitos estão muito presentes no texto bíblico, porque foram homens que escreveram. É por isso que a gente tem que olhar o espírito dessa letra que eles escreveram. Né? E é um manual de amor na mão. Sim, isso aqui é outra coisa séria. Na verdade, a Bíblia é um manual de amor que está nas mãos, está sendo usada por sociopatas egoístas. Veja só, o sociopata já é um egoísta. E nós somos sociopatas egoístas. Então, isso está na nossa mão. E a gente, então, vai estar usufruindo disso a partir desses defeitos nossos. Né? Então, sendo
um manual de amor. Aí tem primeiro. A Bíblia coloca, na verdade, tem dois objetivos. Dois objetivos. O primeiro objetivo é quem somos nós diante de Deus. Quem somos? Ontem eu li aqui o Romanos capítulo 3. Somos aquilo ali. Ali é o espelho da gente. Né? O segundo objetivo da Bíblia é o que Deus pretende e faz com gente igual a gente. Como é que ele age com a gente? A paciência, o carinho, o respeito, o amor, tudo isso que ele age com a gente. O texto bíblico procura mostrar isso maravilhosamente. Tá bom? Então, esse é o nosso culto. É entender a palavra de Deus, entender a Bíblia, para que a gente possa, então, mirar por ela e facilitar a obra do Espírito na vida da gente. Né? Nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. Vamos lá para Efésios capítulo 2. Estamos no capítulo 2 e paramos no versículo 8. O versículo 8 ele é muito completo e ontem nós passamos bom momento refletindo sobre esse versículo 8 e inclusive é um dos versículos básicos da vida cristã. E agora temos o versículo 9, que também é muito interessante e até responde muita coisa na vida da gente. Tá? Deixe-me ver aqui o que aqui está a acontecer. Pronto, já vi aqui, já resolvi, aparentemente. Tá? Então, vamos aqui, o versículo 9. Versículo 9 de Efésios capítulo 2. Ele falou sobre salvação, ele falou sobre a graça, até o versículo 8, falou sobre a fé. Aí ele vem aqui, não vem das obras. Então, nem a salvação, nem a fé e nem a graça, elas não vêm pelas obras. Isso quer dizer, não vem pelos merecimentos de vocês. Não é porque vocês merecem. Não é porque se fosse por esse merecimento, ninguém receberia nada disso. E nada receberia de Deus na questão se fosse pelo merecimento pessoal. Então, não é pelo empenho de vocês, não é pelo merecimento, não é pela religiosidade. Olha que coisa impressionante. O paganismo nos ensinou que Deus nos ama mais quando somos mais religiosos, quando somos mais dedicados. E, na verdade, não tem nada a ver. A religiosidade ela é consequência de uma relação nossa com Deus, mas não é isso que nos faz mais especiais. Na verdade, todos somos muito especiais para Deus. Todos, sem exceção, religiosos e não religiosos. Deus ama intensamente tanto religiosos quanto não religiosos, tá bom? O amor de Deus não faz essa acepção que a gente imagina, até para poder compensar as coisas que a gente faz. Então a gente termina dizendo para o outro assim, olha, se você não faz o que eu faço, você sai perdendo. Na ideia de ganhos. Entendeu? Na ideia de ganhos. E na verdade sai perdendo, porém, não é questão de ganhos, é questão de intimidade, é questão de descansar mais no que ele é, no que ele faz. Aí sim, a religiosidade termina sendo algo proveitoso, mas não nos faz mais especiais. Deus ama igualmente a todos, sem exceção. Agora, aqueles que estão mais trabalhados e mais próximos dele, desfruta melhor do que ele oferece a todos com o seu amor. Tá bom? Então, ganha, mas não é um ganho diferente, não. É a mesma coisa que todo mundo ganha, só que você desfruta melhor daquilo que ele oferece a todos, sem exceção. Então, salvação, fé, graça não vem das obras, não vem dos merecimentos, não vem do empenho pessoal, não vem da religiosidade. Para que ninguém se glorie. Não vem para que ninguém se glorie. Isso aí tem a ver com motivação e tem a ver com resultado. Ninguém se gloria, quer dizer, essas coisas não vêm do merecimento de vocês, como resultado
de vocês estarem se gloriando pelo fato de que recebem tudo isso. E também não é uma consequência, né? Essa ficar exaltado, ficar prepotente, né? Então isso não tem sentido para quem recebe essa fé, tá bom? Essa prepotência demonstra a ausência de fé. Quanto maior a prepotência por ser religioso, ou por ser cristão, ou por estar dedicado a Deus, quanto maior a prepotência, mais demonstra que existe ausência de fé. Tá bom? A fé, ela termina levando. Quanto mais fé você tem, você fica mais perto de Deus, você fica mais humilhado, você fica mais envergonhado, você fica percebendo que não é nada, não vale nada, é insignificante. Entendeu? A fé nos leva para perto de Deus e faz com que a gente fique cada vez mais humilde. Humilde, né? Então, você vê um religioso prepotente, né? Você vê um religioso cheio de asas, muito orgulhoso. Olha, aquilo é a demonstração de que ele não está perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus, menos orgulhoso ele fica, mais humilde ele fica. Tá bom? Porque a presença de Deus termina levando a gente a isso. Né? Quanto mais perto de Deus, mais envergonhado a gente fica em relação a nós mesmos e em relação a Deus. Então não vem das obras, né? A motivação, o resultado. Não adianta, então, a gente ficar, né, buscando nossa aproximação de Deus em relação aos nossos méritos, ao que a gente faz de religiosidade ou não. Não adianta, é isso que ele quer dizer com para que ninguém se glorie. Né? Não adianta justificar-se nisto. Obras humanas condenam-nos, né? Terminam condenando a gente, aquilo que a gente faz termina condenando a gente e não salvo de maneira nenhuma. Né? Aí entra novamente o texto que eu li ontem, que é Romanos capítulo 3, 9 a 18, mostrando quem é o ser humano. Então não temos nada para oferecer a Deus, não temos nada de bom. A Bíblia, lá no texto que eu li ontem, não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Tá? Tem aqui o versículo 10, mas o versículo 10 a gente vai deixar então para a gente conversar amanhã, tá? É um versículo também muito bom, muito completo. Você vai ver as respostas que esse texto dá, né? Para muitas das nossas arrogâncias na vida, na relação com Deus e na relação com as pessoas, pelo fato de sermos religiosos. Vamos lá para o nosso Facebook e vamos ver quais são os banners que tem lá para a gente chamar a atenção agora. Nós temos primeiro aqui, né? Deixa eu colocar aqui na tela. Nós temos aqui o culto de hoje, né? O culto que estamos realizando, já está aqui. Depois nós temos aqui esse estudo, agora já é o segundo. Ontem eu apresentei o primeiro, né, sobre amor. Aqui é o segundo, é um vídeo estudo e falando do amor. Ontem era o amor incondicional a Igreja de Cristo tem. Hoje é porque alguns acham que não há amor verdadeiro na Igreja de Cristo. Então, por quê, né? Então tem aqui algumas respostas. Aqui tem a entrevista que tivemos ontem com Jonatas. Ele nos falou sobre a paciência e a espiritualidade e também nos falou sobre o fim do casamento infeliz. Ele ontem ajudou a gente a complementar, né, algumas definições do que seja um casamento infeliz. Então ele ajudou bastante nisso ontem. Temos aqui um vídeo sobre um tema cultual, que é a mensagem salvadora do Evangelho. Temos aqui as 10 mensagens mais importantes na Bíblia, também é um vídeo estudo. Temos aqui os 10 personagens bíblicos mais lembrados, né? Temos aqui um vídeo de relaxamento, uma música que ajuda a gente a fazer, né, um relaxamento, um momento de terapia mental. Então tem aqui.
Esse banner aqui é o testemunho da igreja de Jerusalém, né? De uma igreja trigo, né? Digamos assim, uma igreja que o seu testemunho, o testemunho dela, levava muitas pessoas a conhecerem a Jesus. O texto bíblico fala isso, né? Então tem esse banner. E aqui o culto de ontem, né? Tivemos aqui alguns queridos que, né, são pessoas queridas que curtiram o programa de ontem, e não temos nenhum assunto que foi dado para a gente conversar hoje. Não tendo, né? Então a gente vem aqui para conversar sobre aflições, né? A gente vai conversar sobre aflições, tá aqui. Aflições. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e ver o que é que a gente pode aprender um pouquinho a respeito disso, tá? Deixa eu tirar aqui Pronto. Então, aflições. Tem aqui nesse estudo, né, que já está no site, né, onde temos o resumo de todos os cultos que já realizamos até agora, todos os assuntos que já tratamos, ele está todo catalogadozinho, né, organizado por assunto para facilitar a busca. Então, tal assunto já foi conversado lá já, então está em tal lugar assim assim, tá lá, é só clicar e vai para o culto, para o programa que conversamos sobre este assunto. Então, sobre aflições, tem aqui alguns aspectos. Primeiro, é lembrado aqui que a Bíblia coloca que o amor às riquezas é a causa de todos os males. É a primeira coisa que temos aqui na sequência. O amor às riquezas, o amor ao dinheiro, né? O amor ao lucro é a causa no mundo de todos os males. Então, quer saber quem foi que criou os males? O amor às riquezas. Ela é a causa, ela é que gera, né, todos os males. Tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto que você tem que ser lembrado. Em todas as situações, quando você vai avaliar por que aquele mal está acontecendo, tem a ver com o amor de alguém, ou de um grupo, ou de um país, ou de quem quer que seja, não é? O amor ao lucro, ao ganho, ao dinheiro, aos resultados que o dinheiro pode produzir na vida de uma pessoa. Primeiro aspecto. Isso está na Bíblia, está lá, não é? Lá Paulo falando a Timóteo. O segundo tema que tem aqui sobre aflições diz que Deus permite as aflições. Por que Deus permite as aflições? Tem vários motivos. O principal é porque Deus respeita a individualidade das pessoas, né? Deus respeita a individualidade e as consequências. Deus não queria robôs. Então ele estabeleceu que iria colocar no homem imagem e semelhança. Imagem e semelhança é a capacidade da pessoa escolher, né? Conhecer o bem e o mal e escolher e ser respeitado na sua escolha. Como ele não queria robô, então ele não se intromete. E estas escolhas que nós fazemos é que geram todos esses males. O amor ao dinheiro, né? Então gera e ele permite, tá bom? Ele permite que isso aconteça. Porque ele nos ama, ele apenas nos habilita para que a gente possa suportar as dificuldades, ele nos dá as condições para vencer as dificuldades, ele nos dá condição de suportar as adversidades, mas ele, né, permite que elas ocorram. Também tem aqui que a aflição é algo interior. Então, isso quer dizer que tem muito menos a ver com as circunstâncias, tem mais a ver com o seu jeito de ser. Se você está bem, as circunstâncias ruins não vão lhe afetar tanto. Entende? Então, a morte de uma pessoa querida ou outras coisas que podem acontecer, elas ocorrem. Mas se você está bem, você sofre menos com aquilo. Mas se você não está bem, por fraca que seja a circunstância, você vai sofrer muito com aquilo, porque você não está bem. Então, é algo interior.
né? Em vez de ficarmos preocupados com o exterior, devemos cuidar desse interior para que a gente possa suportar todas essas dificuldades. Outro aspecto que tem sobre a aflição é sobre a questão da economia, a economia do mundo, né? Então, o sistema, Mamon, pronto, Mamon, o sistema, né? Nós temos o que acontece no mundo? Temos, na verdade, três divisões. Nós temos um grupo que é ligado ao capitalismo, nós temos um grupo que é ligado ao comunismo, que é um socialismo mais duro, severo, e temos um grupo que fica aí oscilando entre uma coisa e outra, que é o grupo mais socialista e etc. Tá bom? Então temos esses três grupos. O que acontece com cada um deles? Veja só. Aqui no capitalismo, nós temos países onde a exploração do ser humano é grande em nome do lucro, ou o amor ao dinheiro, a exploração é grande. Então, 30% se beneficia disso, 70% é explorado com isso. Explorado mesmo, entendeu? De uma maneira ou outra, explorado com isso. Esse é o capitalismo. Uma liberdade, brigam pela liberdade para que os 30% saiam ganhando. Essa é a liberdade, né? Eles lutam. Quem é que luta? É outra coisa interessante. Quem é que luta? Quem é que briga? Não são os que se beneficiam, são justamente os explorados, porque é passado para eles que eles ganham também. Então eles são explorados para poder os 30% saírem ganhando. Tá bom? Então esse é um grupo. O outro grupo, que é o comunismo, nós temos aí 30% são prejudicados. 30%. Por quê? Porque se eles estivessem no capitalismo, eles estariam ganhando mais dinheiro. Estariam com a vida mais, mais explorando pessoas e estariam com a vida mais tranquila, uma vida boa. Né? Então, 30% aqui no comunismo é prejudicado e 70% ganha igualmente e termina tendo uma vida limitada, porque o próprio capitalismo prejudica os que estão do lado de lá. Né? Com o dinheiro que tem e com o que fazem, eles prejudicam, eles ficam embargando, ficam criando situações para que o lado de lá não se desenvolva. Né? Inclusive o lado de cá é cristão, viu? O cristianismo está todo desse lado aqui capitalista e eles ficam, em nome de Jesus, criando situações para prejudicar os que estão lá no comunismo, onde 70% está ganhando e 30% sendo prejudicado. E tem o grupo que é socialista, aquele grupo que fica juntando a experiência comunista com a experiência capitalista, tentando ali ajustar. Né? Aí o que acontece? Em média fica assim, 50% né, ganha e 50% perde, né, nessa mistura socialista. Mas já é um avanço. Em vez de 70% ser prejudicado no capitalismo, então aqui é somente 50% que é prejudicado e os outros 50% termina ganhando. Esses são os três. Né? São o sistema econômico. Mamon funciona dessa forma no mundo. E aí o dinheiro é que vai determinar a vida, as circunstâncias, as doenças, né? A saúde, a educação e os preconceitos no mundo inteiro. Tá bom? Mamon é que está no controle, é o senhor desse século, desse e dos outros séculos também. Outra coisa que tem sobre aflições, muda para o bem. Isso é a ação de Deus. Né? Deus nos ama, não somente a nós que somos salvos, mas também a todos que não são salvos. Deus trabalha já trabalhou, né? Desde a fundação do mundo, quando nos criou. Ele criou circunstâncias, condições que você chega em qualquer lugar, mesmo com as pessoas sofrendo, você vê gente alegre, você vê gente feliz. Entende? Então ele já criou uma série de coisas para que nós que somos amados, nós seres humanos que somos amados por ele, possamos suportar essas dificuldades e muito das coisas ruins que acontecem com a gente venha se tornar para o bem da gente e de todo mundo. Quando o texto bíblico diz assim, ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que o amam. Bom, foi uma palavra de Paulo. Na verdade, quem é que ama Deus? Quem é que ama Deus? Então ninguém seria beneficiado. Na verdade, ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que ele ama.
Ele ama. Então, todo ser humano é alcançado por esta ação de Deus. Né? Agora, quem é que ama a Deus? O pouquinho que a gente ama não é mérito nosso, é o Espírito de Deus em nós que nos leva a amar. Então, não é mérito meu. Não há ninguém que entenda, não há um justo, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém ama. Ninguém ama. Entendeu? Agora, ele faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que ele ama. E quem é que ele ama? Todos. Todos. Né? Então, é nesse sentido que o mal, né, as aflições podem, né, Deus trabalha para transformar em nosso bem. No mundo, tem aqui alguns exemplos que eu coloquei. No mundo, as aflições do mundo, né? E tem aqui, por exemplo, um exemplo da África. Da África. Então, você vai encontrar pessoas ali felizes. E olha que você vai encontrar, talvez, proporcionalmente, muito mais gente feliz ali do que nos países ricos. Entendeu? Olha o amor ao dinheiro, a causa de todos os males. Então, você vai encontrar, por exemplo, o maior índice de suicídio, de depressão, de sofrimento, de não sei o quê, são nos países ricos. Dentro das modalidades, dos critérios utilizados, o país mais feliz do mundo é um país pobre. É lá na Ásia. Né? Esqueci o nome agora. Mas é um país da Ásia. E para nós, e para nossa tristeza cristã, é um país budista. Dentro dos critérios utilizados, é o país mais feliz do mundo. Do mundo. Entendeu? Então, isso é uma coisa para a gente se preocupar. Né? Então, o Brasil é o país mais cristão do mundo, né? Um dos países mais cristãos do mundo. E é isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Isso é cristianismo, né? Muito bem. Então, os países ricos, né? E por último tem aqui, origem humana. A Bíblia diz que todos esses males que acontecem com a gente não têm origem espiritual, é de origem humana, existencial. Entendeu? A gente que fica jogando culpa no diabo, na questão espiritual, não sei o que. Não, é nossa, é problema nosso, é defeito nosso mesmo. É uma coisa horrível que a gente pratica todo dia contra nós mesmos e contra as pessoas. Então, esses são alguns aspectos da questão da aflição neste mundo, né? Que a gente encontra e que a gente vive. A gente vai orar. Amado Deus, muito obrigado, porque apesar de nós, apesar do que somos, apesar do que desse jeito nosso, tu continua amando a cada um de nós e tu continuas querendo o melhor para cada um de nós. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é um manual de amor, um amor teu para conosco e um amor de cada um de nós em relação às pessoas que tu colocas, ó Deus, ao nosso redor. Muito obrigado por isso, nós te louvamos, pedimos a tua bênção para esse dia, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então hoje é terça-feira, né? Hoje à noite, não, hoje é quarta-feira, né? E sendo quarta-feira, a gente vai ter à tarde um encontro com Neilza, a nossa, em vez de ser agora pela manhã, a entrevista com Neilza vai ser à tarde, e a gente vai falar também sobre o assunto dessa semana, que é definições sobre o que seja um casamento infeliz. Né? Definições sobre o que seja um casamento infeliz. Tá bom? A gente vai estar conversando sobre isso. E à noite a gente vai conversar com a Vânia, né? E também vamos estar conversando, entre outros assuntos, sobre uma definição ou definições que ela pode nos trazer, né, sobre o que seja um casamento infeliz. Tá bom? E no demais tem aqui dizendo, falando sobre a casa de apoio, né? Você vai encontrar na descrição deste culto de hoje, você vai encontrar no link 9, 10 e 11, você vai encontrar
links que vão lhe levar a conhecer um pouco melhor sobre a Casa de Apoio, né? O PS CAPES, Casa de Apoio Solidário. E o fim do casamento infeliz, nós estamos vivendo essa semana conversando sobre esse tema, tá bom? Então, olhe, que Deus continue abençoando você e que hoje seja um dia muito especial na sua relação com você mesmo, na sua relação com o próximo, com as pessoas e, claro, em consequência disso tudo, seja um ótimo dia para a sua relação com Deus, tá bom? Com o Senhor Deus. A gente fica por aqui e a gente se despede e que seja um dia maravilhoso para você. Já botei a música e agora eu venho para aqui. Até mais vocês.